Olá, fãs de futebol e da história que ele carrega. Bem-vindos ao vídeo que vai desenterrar segredos e expor as verdades mais cruéis do esporte que amamos. Hoje, vamos mergulhar na vida e, principalmente, no trágico fim de Edivaldo Alves de Santa Rosa, um nome que muitos talvez não reconheçam de imediato, mas que fez história como Dida, o ídolo eterno do Flamengo e campeão mundial com a seleção. O que vocês estão prestes a ver e ouvir vai muito além dos gols e títulos, revelando a face sombria da vida pós-glória e o abandono de um gigante. Preparem-se para a revelação do drama esquecido de um dos maiores meias atacantes que o Brasil já viu. No palco sagrado dos gramados, onde a arte e a paixão se encontram, poucos brilharam com a intensidade, a elegância e a maestria de Dida. Ele não era apenas um jogador de ataque, era um poeta da bola, um verdadeiro maestro da criação, o primeiro a ser chamado de príncipe ético no Maracanã. Dida vestiu a camisa do Flamengo como ninguém, tornou-se o segundo maior artilheiro da história do clube, conquistando títulos e encantando multidões. Na seleção brasileira, foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1958, ao lado de lendas como Pelé e Garrincha, sendo parte daquele time mágico que assombrou o mundo. Mas por trás da figura imponente, do ídolo adorado, daquele que parecia intocável, escondia-se um abismo. Um abismo que, anos depois, o engoliria de forma cruel e devastadora, longe dos holofotes e do reconhecimento merecido. Preparem-se para desvendar um dos capítulos mais dolorosos e, infelizmente, esquecidos do futebol brasileiro. A história de Dida não é apenas sobre gols memoráveis e conquistas épicas. É uma saga de glória inigualável, de uma luta silenciosa contra a doença, a solidão e um desfecho que ainda hoje deveria assombrar a memória daqueles que o viram brilhar. Um final que expõe uma faceta sombria da vida pós-glória, onde a realidade supera a ficção e o abandono se torna a maior tragédia. Mas antes de continuarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para que possa nos ajudar a continuar este trabalho. Dida, o príncipe ético, era um fenômeno no ataque. Sua habilidade técnica, sua visão de jogo e seu faro de gol apurado o tornaram o artilheiro que por anos dominou o Maracanã. No Flamengo, ele foi o artilheiro implacável, o ídolo que inspirou gerações, o símbolo de uma era de ouro. Sua participação na seleção brasileira de 1958, ainda que o protagonismo fosse de Pelé, foi crucial para a conquista do primeiro título mundial. Dida era a personificação da classe em campo, um líder nato que guiava seus companheiros com talento e dignidade. Mas, como para tantos outros craques, a vida depois dos gramados se revelou um campo minado. A transição da intensidade dos jogos, dos aplausos frenéticos e da rotina disciplinada para a vida normal é um desafio brutal para muitos atletas. Para Dida, o gigante que balançava as redes, essa transição seria particularmente difícil, marcada por uma fragilidade inesperada e o início de uma batalha invisível, uma doença que se esgueirava sorrateiramente e o afastaria da vida pública. O brilho dos dias de glória começava a ser ofuscado por uma névoa que pouco a pouco tomava conta, levando-o ao ostracismo. Enquanto outros companheiros de time se tornavam figuras midiáticas, treinadores renomados ou empresários bem-sucedidos, Dida preferiu a reclusão. Suas aparições públicas se tornaram raras, suas palavras, cada vez mais escassas. As manchetes sobre seus gols espetaculares foram substituídas por um silêncio ensurdecedor, uma ausência dolorosa. Onde estava o Dida que encantava o Maracanã? Onde estava o campeão mundial de 1958 que marcou época com a camisa 9 da seleção? Relatos começaram a surgir, sussurrados nos bastidores do futebol, nas rodas de antigos companheiros e em pequenos círculos de jornalistas. Histórias que indicavam um distanciamento, uma retração e o surgimento de um mal que, infelizmente, assombra muitos na velhice, o Alzheimer. Aos poucos, o gigante que guardava as memórias mais preciosas do nosso futebol, o artilheiro que marcou história, começava a perder as suas próprias memórias. O homem que desafiou os mais temidos defensores do mundo,
agora enfrentava um inimigo muito mais traiçoeiro: a perda da própria identidade, o desaparecimento silencioso daquele que ele foi, consumido por uma doença cruel. E então, o impensável, o trágico, o inevitável aconteceu. Em 17 de setembro de 2002, o Brasil acordou com a notícia que, para muitos, passou despercebida, reverberando como um eco distante de uma glória que parecia ter sido completamente apagada. Dida, Edivaldo Alves de Santa Rosa, estava morto. A causa oficial foi divulgada: insuficiência respiratória, decorrente de complicações do mal de Alzheimer. Mas a verdade por trás dessa tragédia, para muitos que acompanharam sua trajetória, ainda expõe uma face cruel da vida pós-carreira de muitos ídolos. Dida passou seus últimos anos em uma luta diária contra a doença, com sua saúde se deteriorando progressivamente. Aquele corpo atlético, que um dia foi sinônimo de agilidade e técnica apurada, já estava fragilizado. O quadro clínico evoluiu de forma avassaladora, e o pulmão do nosso campeão, que tantas vezes inflou com o ar dos grandes estádios, não resistiu. Mas como um atleta daquele porte, que dedicou a vida inteira à saúde e à disciplina, teve um fim tão devastador e, em grande parte, isolado e esquecido? Será que o sistema falhou em cuidar de seus ídolos? Será que a sociedade esqueceu a contribuição desses gigantes? Essas são perguntas que ainda precisam de respostas e que nos assombram até hoje. A resposta, meus amigos, reside na cruel realidade que muitos atletas de alto nível enfrentam após o fim de suas carreiras. Dida, o astro que deslumbrava com sua habilidade, viveu seus últimos anos de forma discreta, quase que isolado, longe dos holofotes e do reconhecimento que tanto merecia. Sua luta contra o Alzheimer, uma doença que rouba a memória e a dignidade, foi travada em silêncio, com o apoio fundamental de sua família, mas sem o suporte merecido do mundo do futebol que tanto ovacionou. Sem o suporte adequado das instituições esportivas, sem a visibilidade e o carinho que o futebol lhe proporcionava, o caminho para o declínio físico e mental se tornou uma ladeira escorregadia, sem freio. A insuficiência respiratória que tirou a vida de Dida não foi um raio em céu azul, um evento isolado e imprevisível. Não, ela foi, na verdade, a culminância trágica de um processo longo e doloroso de deterioração da saúde, agravado pela doença neurológica. Um processo de negligência, talvez da própria saúde, do cuidado básico, talvez de solidão profunda que corrói a alma e o corpo. De um corpo que, outrora uma máquina perfeita de atleta, não recebia mais a mesma atenção e o suporte necessários. Foi o triste e melancólico fim de uma vida que, apesar de ter sido gloriosa e repleta de triunfos em campo, foi também marcada por desafios invisíveis e batalhas pessoais que o guerreiro, infelizmente, não conseguiu vencer sozinho. A morte de Dida é mais do que uma triste notícia. É um grito de alerta ensurdecedor. Uma voz que ecoa dos gramados, das arquibancadas e das memórias, para nos lembrar que nossos ídolos, apesar de parecerem super-humanos e intocáveis nas glórias, são feitos de carne e osso. Eles também enfrentam vulnerabilidades, também sentem a dor do esquecimento, as dificuldades financeiras e a solidão da doença. Eles também precisam de apoio, de um olhar atento e de uma rede de segurança quando os holofotes se apagam. Que a história de Dida não seja apenas um lamento e uma triste lembrança, mas sim um poderoso lembrete para todos nós. Um lembrete para que olhemos com mais atenção, com mais carinho e com mais empatia para aqueles que nos deram tantas alegrias e tantas emoções. Que o legado de um dos maiores meias atacantes da história do futebol brasileiro seja não apenas de glórias e títulos inesquecíveis, mas também de uma reflexão profunda sobre o destino de nossos heróis após o fim da carreira. Dida se foi, deixou um vazio imenso no coração dos torcedores e uma história de vida que merece ser contada, recontada e, acima de tudo, compreendida. Mas sua história, seu talento incomparável e a trágica forma como sua vida terminou, devem viver e ecoar em nossa memória, para que nenhum outro ídolo caia no esquecimento.
para que a glória e o brilho dos campos não se transformem em silêncio e abandono. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo de Verdades Chocantes. Esperamos que esta imersão na vida de Dida tenha gerado em vocês a mesma reflexão que nos move. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!